Você já teve a sensação de que a maioria das pessoas vive em um estado de sonolência espiritual? Acordam cansadas, murmuram sobre suas obrigações, sonham com um propósito maior, mas seus atos diários são pequenos e hesitantes. É uma verdade dura, mas necessária. O mundo está cheio de pessoas talentosas, criadas por Deus para a grandeza, que talvez nunca alcancem seu potencial simplesmente porque lhes falta foco. O mais contraintuitivo é que não lhes falta capacidade. Falta intensidade, uma fome insaciável de vitória, a coragem de se entregar 110% ao chamado de Deus, sem desculpas ou reservas. Enquanto muitos esperam pelo momento certo ou por um sinal espetacular, os gigantes da fé já estão seguindo e construindo os planos de Deus para a sua vida em silêncio, com uma disciplina implacável. Eles não têm um plano B, pois sua confiança está firmada na rocha da palavra sagrada. Eles não vivem em busca de aprovação, não precisam de aplausos para continuar. A diferença fundamental entre quem cumpre seu propósito e quem fica pelo caminho se resume a uma única coisa: foco absoluto na promessa de Deus. Quando você aprende a direcionar toda a sua energia para o alvo que Cristo estabeleceu, tudo em sua vida começa a mudar. Seu corpo, sua mente, seu futuro. E aqui está o meu desafio para você hoje. Se você está cansado de viver no piloto automático, esta mensagem é o seu chamado para despertar. Mas atenção, não espere conselhos mornos ou frases de efeito passageiras. O que vamos discutir aqui é uma verdadeira batalha espiritual contra a distração, a preguiça e a mediocridade que o mundo tenta nos impor. Se você tiver a coragem e a determinação de me acompanhar até o fim desta mensagem, descobrirá como transformar o esforço diário em um legado eterno, que irá gerar frutos até seus últimos dias. Agora, antes de mergulharmos nesta jornada, faça o seguinte: se inscreva aqui no canal Mindset Cristão, ative as notificações e deixe o seu like. Não faça isso por mim, mas como um primeiro ato de compromisso com o seu próprio despertar espiritual, para que essa mensagem também chegue até outras pessoas em situações similares a você e que precisam ouvir o que Deus tem a dizer hoje. Afinal, se não temos o compromisso de clicar em um simples botão para dar partida ao nosso processo de crescimento, como teremos o compromisso de carregar nossa cruz diariamente? Capítulo 1. O princípio do servo fiel, entregando-se 110% à missão. Muitos encaram o início dessa jornada como uma maratona onde se deve poupar energia, guardando o melhor para um depois que nunca chega. Vivem um cristianismo de baixa intensidade, com medo de se gastarem por Deus. Mas o segredo dos que deixam um legado no mundo não está em se poupar, mas em se derramar completamente, agora. O segredo é se entregar 110%, mesmo quando o corpo pede descanso e a mente negocia com a preguiça. Pense na parábola dos talentos, em Mateus 25. O Senhor da história não recompensa os servos que esconderam seus talentos por medo. Ele chama de bom e fiel aquele que negociou e multiplicou o que recebeu. Esse servo não poupou esforços. Ele se entregou ao trabalho com intensidade, como se cada dia fosse o último. É esse nível de entrega total que separa um cristianismo morno de uma fé que move montanhas. Quando alguém escolhe se entregar totalmente ao serviço a Deus e ao próximo, passa a enxergar o esforço não como um desperdício de tempo, mas como um investimento no reino de Deus. A mãe que se doa além do óbvio, ensinando aos filhos o caminho que devem seguir. O profissional que trabalha com excelência e integridade, como se estivesse servindo ao próprio Senhor. O estudante que se aprofunda na palavra enquanto outros dormem. Todos eles estão aplicando o princípio dos juros compostos da disciplina espiritual, e quando a hora da colheita chegar, ela será cheia de abundância.
E aqui reside um detalhe importante. A energia que você gasta trabalhando para o reino de Deus não se perde. Ela se transforma. Transforma-se em autoridade espiritual, em confiança inabalável, em respeito e em portas que se abrem, oportunidades que só aparecem para quem transborda dedicação. Reflita sobre sua rotina. Quantas vezes você fez o mínimo necessário em seu trabalho, em sua família ou em seu ministério, apenas para guardar forças? Essa é a mesma armadilha mental que faz muitos desistirem da academia após 3 semanas ou abandonarem uma nova ideia de negócio no primeiro obstáculo que encontram. A grande virada está em inverter esse pensamento. Em vez de dizer, vou me poupar, comece a declarar, vou deixar tudo de mim aqui hoje, pois amanhã Deus me levará a um novo nível. É assim que cada dia de esforço se torna um tijolo sólido na construção do seu propósito. Existe uma verdade espiritual poderosa. O corpo pode até cansar, mas quem desiste primeiro é a nossa alma indecisa. Quantas vezes você parou de orar, de servir ou de lutar, acreditando que não aguentava mais, quando, na verdade, o Espírito Santo ainda tinha uma reserva de força para você? A diferença entre estagnar e avançar está em continuar, mesmo quando parece impossível. Da próxima vez que você estiver lendo a Bíblia e quiser parar no 2º capítulo, leia o 3º. É nesse capítulo a mais que a revelação acontece. Não se segurar não significa se destruir, mas se recusar a viver em um modo de meia força espiritual. É como ter o Espírito Santo habitando em você e viver a vida inteira em primeira marcha. Você até se move, mas nunca experimenta a verdadeira potência que Deus lhe deu. O ser humano foi criado para glorificar a Deus, expandindo seus limites, não para viver confortavelmente dentro deles. Quem se arrisca a dar o máximo, descobre que Deus tem reservatórios de bênção e força escondidos, guardados apenas para os que ousam ir além. A ironia é que quando você se doa por inteiro, acaba recebendo mais energia de volta. O estudante que passa horas focado na palavra sente um prazer profundo na revelação conquistada. O servo que se entrega a um projeto na igreja, mesmo cansado, colhe uma satisfação indescritível ao ver o fruto do seu trabalho. A entrega gera um combustível emocional e espiritual que jamais virá para quem se poupa. É como semear em terra fértil. Cada gota extra de suor é um investimento no seu tesouro celestial. As pessoas podem não ver, os críticos podem não entender, mas o céu registra tudo. E quando, no futuro, todos se perguntarem como você chegou tão longe, a resposta estará nas horas silenciosas em que ninguém estava olhando e, mesmo assim, você não se conteve. É nesse silêncio onde a maioria relaxa que os verdadeiros servos de Deus sobem de nível. Capítulo 2. A mentalidade do leão de Judá. E é exatamente aqui que o próximo ponto se encaixa. Não basta apenas se entregar por completo, é preciso se entregar com a postura correta. A entrega total só se sustenta quando assumimos uma mentalidade de guerreiro, um espírito que encara cada obstáculo não como uma ameaça, mas como alimento para o crescimento. Isso nos leva a algo ainda mais profundo: ter uma mentalidade de leão. O leão da tribo de Judá, nosso Senhor Jesus, andou por esta terra com uma autoridade que não provinha de homens. Ele não pedia permissão para curar, não consultava a opinião pública para pregar a verdade. Ele simplesmente agia, pois sabia quem ele era e qual era a sua missão. Essa é a diferença entre quem espera a aprovação do mundo e quem cria seu próprio espaço debaixo da autoridade de Deus. A vida espiritual é uma batalha, e ela é dura demais para ser vivida com a mentalidade de uma ovelha sem pastor. Quem encara os desafios como oportunidades de fortalecer a fé, cresce onde muitos se encolhem e desistem.
Não se trata de arrogância, mas de uma postura firmada na identidade que temos em Cristo. Um leão pode até caminhar sozinho, mas sua presença impõe respeito. A mentalidade de guerreiro é isso: não mendigar aprovação, não abaixar a cabeça para as dificuldades, mas olhar para os problemas e dizer: é exatamente disso que eu preciso para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza e eu siga adiante para a próxima fase. Enquanto a maioria vê pedras no caminho, o guerreiro da fé as enxerga como degraus para um nível mais alto de intimidade com Deus. Quer um exemplo prático? Imagine alguém enfrentando a dor de uma demissão. A maioria mergulharia no desespero e na autopiedade. Mas quem tem a mente de Cristo usa esse deserto como uma oportunidade para buscar uma nova direção de Deus, desenvolver novas habilidades ou até mesmo empreender sob uma nova visão. O guerreiro não lamenta a porta fechada. Ele busca a próxima porta que Deus irá abrir. O psicólogo suíço Carl Jung, embora não fosse um teólogo, expressou uma verdade profunda que se aplica aqui. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. O cristão pode ir além. Eu não sou definido pelo meu passado ou pelas minhas circunstâncias. Eu sou definido por quem Deus diz que eu sou. Essa mentalidade também se reflete na forma como lidamos com as críticas. Um leão não perde tempo respondendo a cada latido. Ele segue seu caminho, focado em seu destino. Da mesma forma, a pessoa com a mente de Cristo não se deixa paralisar pela opinião alheia. Ela sabe que o tempo e a justiça de Deus provarão a retidão do seu caminho. Isso é força silenciosa. O guerreiro encara os obstáculos como a academia da vida. Cada golpe, cada queda, cada noite de oração são pesos invisíveis que fortalecem o músculo da fé. Enquanto os outros fogem do desconforto do deserto, o guerreiro corre em direção a ele, pois entende que é ali que o maná escondido se manifesta e o crescimento acontece. Curiosamente, essa postura de fé inabalável atrai respeito até mesmo daqueles que não compartilham da mesma crença. Ninguém subestima uma pessoa que transmite confiança, foco e uma disciplina que não vem de si mesma. Isso cria uma aura de presença espiritual que abre portas. Você já notou que algumas pessoas entram em um ambiente e parecem carregar uma paz e uma autoridade que não podem ser explicadas? Isso é a mente de Cristo em ação. E o que sustenta essa mentalidade não é o ego, mas uma profunda suficiência em Deus. Capítulo 3. A autossuficiência em Cristo, porque não adianta rugir como um leão se por dentro você depende do aplauso da plateia para continuar o espetáculo. O verdadeiro guerreiro é independente da validação humana, movido unicamente pela convicção que o Espírito Santo lhe dá. E é exatamente neste ponto que se abre um novo capítulo da nossa jornada, a autossuficiência em Cristo. Autossuficiência em Cristo não significa isolamento ou arrogância. Significa independência total da aprovação humana. É caminhar firme na sua missão sem esperar palmas, porque a certeza do seu chamado arde dentro de você. Uma pessoa que encontra sua suficiência em Deus sabe que elogios são agradáveis, mas não são seu alimento. Sabe que críticas são inevitáveis, mas não são fatais. Quem é movido pelo Espírito Santo tem um motor interno que não depende do combustível fornecido pelos outros. Na prática, isso se traduz em pequenas, mas poderosas atitudes. É o estudante da Bíblia que continua aprofundando seu conhecimento, mesmo que ninguém em sua casa o apoie. É o profissional cristão que trabalha com excelência e honestidade, mesmo quando o chefe não está vigiando, pois sabe que seu verdadeiro Senhor o vê. É o artista que cria sua arte para a glória de Deus, mesmo que ninguém esteja aplaudindo ou comprando por enquanto. A autossuficiência em Cristo é isso, semear fielmente no secreto, pois a colheita pública, no tempo de Deus, é certa. O apóstolo Paulo foi um mestre nisso. Em sua carta aos Gálatas, ele declarou:
Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Essa é a essência da questão. O curioso é que, quando uma pessoa demonstra essa independência espiritual, ela naturalmente atrai o respeito e, eventualmente, o reconhecimento. É como uma fogueira. Quem carrega o próprio fogo, o fogo do Espírito, não precisa implorar por luz ou calor. As pessoas se aproximam sozinhas, atraídas pela chama. A sociedade pode até criticar no início, mas acaba respeitando quem demonstra uma convicção inabalável. É apenas uma questão de tempo e perseverança. Para desenvolver essa característica, é preciso cultivar disciplinas espirituais no secreto. Oração solitária, jejum, meditação na palavra, escrever um diário de gratidão, aprender algo novo sem a necessidade de postar nas redes sociais. São formas de provar para si mesmo e para Deus que sua força não depende do olhar externo. Quer uma dica prática? Estabeleça metas semanais de crescimento espiritual e celebre cada vitória em silêncio, apenas entre você e Deus. Isso cria uma consistência e uma intimidade que o mundo não pode dar nem tirar. A suficiência em Cristo também é a sua maior proteção contra a manipulação. Quem depende demais da aprovação alheia torna-se um alvo fácil. As redes sociais, por exemplo, exploram essa carência de forma magistral. Curtidas, comentários e seguidores viram a moeda da nossa autoestima. Mas quando sua identidade e seu valor já estão plenamente satisfeitos em Cristo, nada disso pode te seduzir. Você se torna livre. Pense na história de José, vendido pelos irmãos, esquecido na prisão, caluniado. Ele não tinha aplausos, não tinha validação, não tinha likes, entre aspas. Mas ele tinha a presença de Deus, e essa suficiência em Deus o manteve íntegro e focado, até que o propósito divino se cumpriu de forma espetacular. Ele não esperou permissão para ser excelente. Ele decidiu ser onde quer que estivesse. É isso que diferencia quem precisa de validação de quem cria a realidade que Deus planejou. E essa força está disponível para qualquer um disposto a buscar sua fonte em Deus, e não nos homens. No fim, a autossuficiência em Cristo é o tipo mais raro e precioso de liberdade. É acordar sabendo que sua motivação vem do alto. É dormir em paz, sabendo que sua entrega não foi em vão, mesmo que ninguém na terra tenha visto. Capítulo 4. Resiliência e disciplina. E essa força silenciosa, essa suficiência em Deus, é o alicerce para o próximo passo. Porque de nada adianta ser independente se não houver a resiliência que mantém a chama da fé acesa nos dias de tempestade. Resiliência, no contexto da fé, é a arte de se levantar pela força de Deus, cada vez que a vida tenta te empurrar para o chão. E a disciplina é a cola espiritual que te mantém firme no propósito, mesmo quando os ventos da adversidade sopram contra. Quando essas duas forças divinas se unem em um coração, criam um guerreiro imbatível. A frase "a dor é temporária, mas a glória é eterna" não é apenas um clichê. É uma realidade para quem escolhe não desistir diante das provações, sabendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Na prática, a disciplina significa continuar orando mesmo quando o coração está seco. É estudar a palavra por mais 1 hora, mesmo com sono. É se levantar cedo para buscar a face de Deus antes que a correria do dia comece. A disciplina espiritual não negocia com desculpas, ela simplesmente obedece. Já a resiliência guarda o coração, lembrando que cada queda, cada fracasso, cada não pode ser transformado por Deus em um degrau para a maturidade. Uma não vive sem a outra.
A disciplina sem a resiliência se torna legalismo rígido. A resiliência sem a disciplina se torna mera esperança passiva. Pense no profeta Jeremias. Chamado por Deus, ele enfrentou rejeição, perseguição e solidão. Muitas vezes ele quis desistir, mas sua resiliência, sua confiança no chamado de Deus o fez continuar. E sua disciplina o manteve pregando a palavra que queimava em seus ossos, dia após dia, mesmo sem ver o fruto imediato. Hoje, lembramo-nos dele não por suas lamentações, mas por sua fidelidade inabalável. É curioso como a resiliência nos torna mais compassivos. Quem passa por dores profundas e é consolado por Deus, aprende a consolar os outros. Quem enfrenta as tempestades da vida agarrado em Cristo, sabe dar valor à calmaria da sua presença. Isso cria humildade e uma coragem contagiante, pois percebemos que a dor passa, mas o aprendizado e o caráter que Deus forja em nós permanecem. É por isso que a disciplina precisa andar de mãos dadas com a resiliência. Ela garante que, mesmo debaixo da chuva de problemas, nossos pés não parem de avançar na direção do alvo. Na vida comum, isso se aplica a todas as áreas. Alguém que busca pureza sexual enfrentará dias de intensa tentação. Quem decide abrir um negócio com princípios cristãos enfrentará propostas de corrupção. Quem sonha em servir a Deus em tempo integral enfrentará a incompreensão e a dúvida das pessoas que não enxergam seu propósito. Mas se houver resiliência, nutrida pela fé, e disciplina, sustentada pelo Espírito, o resultado é apenas uma questão de tempo. A vida não pode resistir a um filho de Deus que insiste no caminho certo. Lembre-se sempre disto: a disciplina não é uma prisão, é a chave para a liberdade. É a liberdade de não ser escravo dos seus próprios impulsos, desejos e emoções passageiras. Quem tem disciplina escolhe a dor do treino hoje, em vez da dor do arrependimento amanhã. E a resiliência é a certeza, ancorada em Cristo, de que mesmo quando tudo parece desmoronar, a reconstrução não é apenas possível, mas garantida por aquele que faz novas todas as coisas. Juntas, elas formam um escudo da fé que apaga todas as flechas em chamas do inimigo. O segredo está em criar sistemas espirituais que sustentem sua disciplina. Acordar no mesmo horário para seu devocional, planejar seu dia em oração, jejuar regularmente, evitar as distrações que te afastam de Deus. São práticas simples, mas que, no longo prazo, se tornam muralhas de proteção para sua alma. E quando os tombos vierem, porque eles sempre vêm, a resiliência, alimentada pela memória das vitórias passadas de Deus em sua vida, entrará em ação para te lembrar. Você já sobreviveu a outras batalhas. O mesmo Deus que te livrou antes te livrará agora. Capítulo 5. A clareza da visão divina. Essa união poderosa entre resiliência e disciplina abre espaço para algo ainda maior. A clareza da visão que Deus tem para você. Porque não basta resistir e insistir. É preciso saber exatamente para onde Deus está te guiando. É aqui que o próximo ponto se torna absolutamente vital para a sua jornada. A clareza de visão é como a coluna de fogo que guiava o povo de Israel no deserto. Não importa quão escuro e confuso fosse o caminho, eles sabiam para onde remar. Sem essa direção divina, nossa vida se torna um barco à deriva, sempre à mercê das circunstâncias e das opiniões alheias. Quem deseja cumprir seu propósito precisa eliminar a ilusão de que existe um plano B. O verdadeiro servo de Deus queima as pontes com o mundo, pois sabe que a única saída é avançar em direção à terra prometida. Essa clareza não nasce do nada. Ela é construída através de um relacionamento íntimo com Deus. Significa buscar a vontade dele em oração, meditar em sua palavra, escrever os objetivos que ele coloca em seu coração e alinhar cada ação com o destino que ele traçou para você.
Você sente o chamado para ser um líder em sua comunidade? Então, estude a vida dos líderes na Bíblia, busque mentores e sirva com humildade onde você está. Você sente o chamado para restaurar seu casamento? Busque aconselhamento, perdoe e ame como Cristo amou a igreja. Clareza é traduzir a vontade de Deus em passos concretos de obediência. O autor de desenvolvimento pessoal, Napoleon Hill, escreveu em seu livro Pense e Enriqueça que um objetivo bem definido é metade do caminho andado. Embora ele falasse de riqueza material, o princípio espiritual é ainda mais profundo. Uma visão divina, claramente compreendida e aceita, já é uma vitória parcial. Quem não busca e define sua direção em Deus acaba sendo controlado pelas agendas e direções daqueles que já o fizeram. É como entrar em um táxi sem destino. Qualquer lugar que o motorista te levar, servirá. E é justamente essa falta de clareza que mantém tantos cristãos frustrados e improdutivos. Um exemplo prático. Imagine alguém que recebe de Deus a visão de se tornar um missionário em terras distantes. Se essa pessoa tem clareza, ela já sabe que precisará de preparo teológico, de apoio financeiro, de renúncias culturais e de uma profunda dependência de Deus. Com essa clareza, ela não perde tempo reclamando das dificuldades do processo, pois já esperava o esforço. Agora, quem tem apenas um sonho vago de ser missionário, desiste no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade financeira, achando que tudo deveria ser mais fácil. Clareza também envolve uma poda estratégica. Quantas pessoas dizem querer servir a Deus, mas passam horas consumindo conteúdo inútil nas redes sociais, presas em amizades que as afastam do propósito e em conversas que não edificam? O foco só existe quando o objetivo é cristalino. Quem tem clareza da sua missão recusa convites que não somam, filtra relacionamentos que drenam sua energia espiritual e se concentra no que realmente importa para o reino de Deus. Como disse o sábio Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe é favorável. Mas atenção, clareza de visão não significa rigidez absoluta nos métodos. A visão, o destino final, precisa ser firme, mas os caminhos, as estratégias que Deus usará para te levar até lá, podem mudar. O importante é nunca perder o norte, a direção que Deus te deu. Afinal, não importa se Ele te levará a pé, de carro ou de avião. O que importa é não parar de avançar em obediência. A clareza da visão divina é o seu combustível nos dias difíceis. Quando tudo parecer dar errado, quando a noite parecer não ter fim, é a lembrança do chamado de Deus que te fará continuar. É essa força que sustenta a sua disciplina e a sua resiliência. E quanto mais clara for a visão que você tem de Deus para a sua vida, mais impossível se tornará desistir. Capítulo 6. Orgulho pelo esforço. E quando, pela graça de Deus, a vitória se aproxima e os frutos começam a aparecer, o verdadeiro guerreiro da fé descobre um tipo de alegria que o mundo não conhece. O orgulho não está apenas no resultado, mas no esforço santificado que foi colocado em cada passo da jornada. Esse é o próximo segredo dos que vivem uma vida com propósito. Existe uma satisfação profunda que dinheiro nenhum pode comprar, que elogio nenhum pode imitar. É a alegria de olhar para trás e saber que você, com a força que Deus te deu, superou cada obstáculo com suor, lágrimas e oração. É o orgulho santo que nasce quando você se lembra das madrugadas de joelhos, das dores suportadas pela fé, das renúncias feitas por amor a Cristo. Esse orgulho é o oposto da vaidade, pois não precisa de aplausos. Ele é íntimo, profundo, quase sagrado. É a alegria do dever cumprido.
Quem sente esse orgulho santo do esforço entende que o processo de ser moldado por Deus vale mais do que o resultado final. Conquistar uma promoção é bom, mas lembrar que você a alcançou com integridade e excelência, glorificando a Deus, é ainda melhor. Ver um filho se converter é incrível, mas recordar de cada noite de oração, de cada exemplo de paciência e amor, tem um sabor de eternidade. É como olhar para as cicatrizes da batalha e vê-las não como marcas de dor, mas como medalhas de fidelidade. Esse orgulho santo gera uma autoconfiança firmada em Deus. Afinal, se Deus te deu graça para vencer tantas batalhas internas no passado, por que Ele não te daria graça para vencer a próxima? O cristão que suporta meses de dificuldades financeiras para manter seu negócio honesto, o estudante que foca por anos até conquistar seu diploma para a glória de Deus, todos eles carregam uma certeza poderosa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esse é o poder invisível que transforma esforço em segurança espiritual. Curiosamente, esse tipo de testemunho inspira outros de uma forma única. Quando alguém compartilha sua jornada de esforço e dependência de Deus, sem floreios, sem máscaras, apenas mostrando a verdade da sua luta e da fidelidade do Senhor, automaticamente ganha respeito e credibilidade. As pessoas se sentem motivadas não apenas pelo que foi conquistado, mas pelo preço que foi pago e pela graça que foi recebida. Isso cria uma poderosa corrente de inspiração e encorajamento no corpo de Cristo. Na vida prática, você pode aplicar isso facilmente. Experimente manter um diário de gratidão e vitórias. Anote o dia em que você venceu uma tentação, o momento em que escolheu perdoar em vez de guardar rancor, a vez que você entregou um trabalho com excelência para a glória de Deus. Relembrar esses esforços e a fidelidade de Deus em cada um deles alimentará sua fé nos momentos de dúvida. O orgulho santo do esforço é como um escudo contra o veneno da comparação. Em vez de cobiçar as conquistas dos outros, você passa a celebrar a sua própria jornada com Deus. O importante não é ser melhor que o seu irmão, mas ser hoje uma versão mais parecida com Cristo do que você era ontem. Esse é o verdadeiro troféu que ninguém pode tirar de você. E o mais interessante é que, quanto mais você se alegra no processo de crescimento, mais fome você tem de continuar crescendo. A conquista deixa de ser um ponto final e se torna apenas uma vírgula na sua história com Deus. É isso que separa quem se acomoda na primeira bênção de quem constrói um legado para a eternidade. Capítulo 7. O poder do foco divino. E se toda essa jornada de entrega, disciplina e resiliência parece intensa, espere até sentir o poder que é liberado quando você aprende a focar sua mente naquilo que é direcionado por Deus. Viver e agir com intensidade máxima só é possível quando transformamos foco e fome espiritual em combustível para a grandeza. E é exatamente isso que o próximo passo revela. Foco, no sentido espiritual, é a habilidade de manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mesmo quando todo o inferno grita contra você. É a capacidade de ignorar as distrações do mundo, as acusações do inimigo e as dúvidas da sua própria carne, mantendo a mente cativa à obediência de Cristo. Parece simples, mas em nosso mundo hiperconectado e superficial é uma disciplina raríssima. A maioria se perde em notificações, conversas vazias, preocupações inúteis e comparações destrutivas. O foco divino é o filtro que separa o que é eterno do que é passageiro. Quando alguém aprende a focar em Deus, a vida muda de ritmo. O que antes parecia uma montanha intransponível de problemas começa a se dissipar, se resolver. O que parecia impossível se torna apenas uma questão de consistência e fé.
Isso porque a energia espiritual dispersa é fraca, mas a energia concentrada em Deus é devastadora para as obras das trevas. É como a luz do sol. Espalhada, ela apenas aquece, mas concentrada através de uma lupa, ela é capaz de incendiar. Sua fé concentrada em Deus incendeia o poder do Espírito Santo em sua vida. Um exemplo prático. Imagine um cristão que decide se trancar em seu quarto por 60 minutos, sem celular, sem interrupções, apenas em oração e meditação na palavra. Esse curto período de foco total tem mais poder para transformar sua vida do que 5 horas de uma religiosidade dividida entre redes sociais, preocupações e conversas banais. O foco é um multiplicador do tempo e do poder espiritual. Quem aprende a usá-lo vive em uma vantagem sobrenatural. Para treinar o foco, uma prática poderosa é estabelecer um lugar secreto e um horário fixo para seu encontro com Deus, como Jesus fazia. Outra técnica é aprender a dizer não. Dizer não a convites que te desviam do seu propósito, não a amizades que te afastam espiritualmente da sua direção, não a atividades que consomem sua energia sem te aproximar de Deus. Cada não que você diz para o mundo é, na verdade, um sim que você diz para Deus. Essa é a chave que os gigantes da fé dominam. E não se engane, manter o foco em Deus é desconfortável para a nossa carne. Sua mente vai tentar escapar, vai pedir o prazer imediato do entretenimento, vai inventar desculpas para não orar ou ler a Bíblia. Mas é nesse exato momento de conflito que a sua mente é fortalecida em Cristo. Cada vez que você nega a sua carne e escolhe manter o foco em Deus, você cria uma disciplina invisível que se acumula e te prepara para batalhas maiores. Curiosamente, quem tem esse foco divino começa a ser visto como diferente. As pessoas percebem que sua atenção não é barata, que você não se dispersa facilmente com as futilidades do mundo. Isso gera respeito e, por vezes, até uma grande admiração. Em um mundo de mentes fragmentadas e corações divididos, ser uma pessoa focada em Deus é quase um superpoder. Capítulo 8. A fome por mais proximidade com Deus. Mas o foco divino não caminha sozinho. Ele precisa de um companheiro inseparável. A fome, aquela sede espiritual que te empurra para buscar mais de Deus, mesmo quando suas forças parecem ter acabado. É justamente essa fome que dá sentido e propósito ao seu foco. Fome, aqui, não é de comida, mas de justiça, de santidade, de presença. É aquela chama interna que o salmista descreveu. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42, 1. É olhar para o nível de intimidade que você tem hoje com o Senhor e, mesmo grato, desejar subir ainda mais alto. Essa fome é o que moveu os patriarcas, os profetas, os apóstolos e os mártires. Sem ela, o foco enfraquece, a disciplina perde o sabor e a intensidade desaparece. A fome por Deus nasce de um profundo descontentamento com o estado atual das coisas e um desejo ardente de ver a realidade do reino se manifestar na terra. Ela aparece quando alguém decide que não aceita mais viver um cristianismo comum, morno, de aparências. É como o apóstolo Paulo, que mesmo depois de ter plantado igrejas, realizado milagres e recebido revelações extraordinárias, declarou: "Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte." Filipenses 3:10. Ele não precisava provar mais nada a ninguém, mas tinha uma fome insaciável por mais de Jesus. Esse é o motor invisível dos verdadeiros discípulos. Na prática, ter fome de Deus significa não se contentar com pouco. Não se trata de ganância espiritual, mas de um inconformismo. É querer aprender mais da palavra, orar com mais fervor, amar mais intensamente, perdoar mais rapidamente.
é recusar a mediocridade espiritual e buscar a cada dia ser mais parecido com Jesus. Quem tem essa fome nunca se acomoda. Essa fome também se alimenta de referências. Ler as biografias de grandes homens e mulheres de Deus, como Hudson Taylor ou George Mueller. Ouvir testemunhos de avivamentos. Conviver com irmãos mais velhos na fé que já chegaram a um nível de intimidade com Deus que você almeja. Tudo isso acende a nossa chama interna. Mas cuidado, a fome por Deus precisa ser direcionada pelo foco na palavra. Sem o foco na verdade bíblica, a fome pode se desviar para o misticismo ou para o legalismo. Com a clareza da visão divina, ela se transforma em potência para o serviço. Por isso, fome e foco caminham juntos, um alimentando e corrigindo o outro. É essa dupla dinâmica que mantém a engrenagem da vida espiritual girando, mesmo quando o corpo e a alma pedem descanso. É impressionante como essa fome atrai as oportunidades de Deus. Pessoas famintas por Deus se movem em fé, e o movimento gera encontros divinos, conexões ministeriais, portas abertas. A vida parece se descortinar diante delas, porque a energia da busca cria caminhos no deserto. A fome espiritual é magnética. E a melhor parte é que essa fome, diferente da fome física, nunca precisa acabar. Quanto mais você se alimenta da presença de Deus, mais fome você tem. Quem cultiva essa fome vive em constante expansão e avivamento pessoal. É como se a cada vislumbre da glória de Deus nascesse um novo e mais profundo apetite por Ele. Capítulo 9. A força interior do nosso espírito. Mas para que essa fome espiritual não se torne uma ansiedade frustrante ou um fardo pesado demais, ela precisa de um terceiro elemento, um fundamento que sustenta tudo, a força interior. E é aqui que o próximo ponto se conecta de forma crucial. A força interior para o cristão não é uma energia mística ou produto do pensamento positivo. É simplesmente a força do Espírito Santo habitando e operando em nós. É o poder silencioso que sustenta todas as nossas batalhas. É a voz suave do Consolador que sussurra, continue, quando o mundo inteiro grita, desista. Diferente da força física, que todos podem ver, a força do Espírito é invisível. Mas é ela que decide se você vai permanecer de pé na fé quando ninguém mais acredita em você. Essa força não é concedida de uma vez por todas. Ela é cultivada e acessada diariamente através da rendição e da dependência. Cada vez que você cumpre uma promessa que fez a Deus, cada vez que você resiste a uma tentação pelo poder do Espírito, cada vez que você escolhe perdoar em vez de se amargurar, a sua capacidade de fluir na força de Deus aumenta. Ela não nasce pronta. É cultivada através da obediência. É como o exercício da fé. Cada repetição invisível de confiança e dependência torna os músculos da sua alma mais fortes. Na prática, viver na força do Espírito significa agir mesmo quando a motivação humana acaba. É levantar da cama para orar sem depender da vontade. É manter o compromisso com a igreja quando a preguiça domina. É continuar estudando a palavra mesmo sem sentir um arrepio imediato de conexão. A força interior do Espírito nos capacita a escolher o que é certo em vez do que é fácil. E o curioso é que quando essa força se manifesta através de nós, tudo ao redor parece mudar. A pessoa se torna mais calma diante das tempestades, mais firme em suas convicções, mais inabalável diante das pressões. Quem observa de fora pode não entender a fonte, mas sente o efeito. É a energia de alguém que não pode ser quebrado, pois seu alicerce é a rocha da palavra do Senhor. Essa presença inspira, incomoda os acomodados e desafia os outros a também buscarem essa profundidade em Deus. Um dos maiores exemplos bíblicos é o de Neemias.
Diante da tarefa impossível de reconstruir os muros de Jerusalém, cercado de inimigos e desânimo, ele declarou o segredo de sua perseverança. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Sua força não vinha de sua capacidade ou de seu otimismo, mas da sua conexão com a fonte superior divina. Cada um de nós pode cultivar essa mesma energia. Para treinar essa dependência, crie desafios de fé. Ore por algo que parece impossível. Jejue por uma causa que quebra seu coração. Sirva alguém em segredo. Essas práticas simples, mas profundas, fortalecem sua dependência do Espírito. Aos poucos, você descobre que nenhuma circunstância externa pode te derrubar quando, por dentro, você está firmado em Cristo. No fim, a força do Espírito se torna o elo divino que une todos os outros elementos da nossa jornada. A intensidade da entrega, o foco na visão, a fome por mais de Deus, a resiliência nas provações, a clareza do propósito e o orgulho santo do esforço. É a base sobrenatural que sustenta a construção de uma vida de grandeza para a glória de Deus. Capítulo 10. A intensidade máxima do amor. E agora que todo o caminho foi traçado, resta apenas uma coisa: unir todos esses fios em uma única tapeçaria através do princípio que dá sentido a tudo: viver com intensidade máxima. A vida em Cristo não foi feita para ser vivida em marcha lenta. Tudo o que tem valor eterno exige intensidade máxima. Orar como se sua vida dependesse disso, e depende. Trabalhar como se estivesse servindo diretamente a Cristo. Amar como se não houvesse amanhã. Esse é o segredo daqueles que transformam suor em legado. Porque no fim das contas, não se trata de quanto tempo você viveu, mas do quanto de Cristo você manifestou em sua vida durante o seu tempo nesse mundo. Essa intensidade não é apenas física ou emocional, é, acima de tudo, espiritual. É acordar e já declarar guerra contra a preguiça, a distração e as desculpas. É decidir conscientemente que você dará o seu melhor em cada área da sua vida, não para a sua própria glória, mas para a glória daquele que te chamou. O curioso é que quando se vive com essa intensidade de propósito, até as coisas pequenas se tornam atos de adoração. Uma conversa encorajadora, um trabalho bem feito, um livro lido para crescer, tudo ganha um peso de eternidade. O oposto disso é a vida cristã morna, que Jesus tanto repreendeu no livro de Apocalipse. É o cristianismo do piloto automático, de fazer apenas o suficiente para manter o status de cristão. Quem vive assim nunca sente a verdadeira potência do Espírito Santo fluindo através de si. É como ter um carro esportivo na garagem e nunca passar da segunda marcha. A intensidade do compromisso é o que desbloqueia o poder de Deus em nós. Na prática, intensidade máxima significa se doar sem medir. Se a palavra te pede para perdoar 70-7, perdoe 70-7. Se o seu chamado exige renúncia, abrace-a com alegria. Se o seu ministério exige estudo, mergulhe nos livros. Essa filosofia do dar um passo além cria resultados que o mundo chama de sorte, mas que a fé reconhece como favor divino, fruto de uma obediência radical. É crucial destacar: intensidade não é desespero ou ativismo ansioso. Não é correr sem direção, mas correr na direção certa com força total. É unir a clareza da visão de Deus com a disciplina do Espírito e transformar cada ação em um ato de amor e adoração. O que diferencia os gigantes da fé dos cristãos medianos não é o talento ou o dom, mas a coragem de se entregar por inteiro, sem reservas. E, ironicamente, viver com essa intensidade de propósito é o que torna a vida verdadeiramente rica e significativa. Quem se doa totalmente acumula experiências com Deus, memórias de milagres e histórias de redenção que valem a pena ser contadas. A vida deixa de ser uma mera contagem de dias e passa a ser uma medida de impacto para o reino de Deus.
Intensidade é sinônimo de uma vida vivida em plena presença com Ele. Para cultivar essa mentalidade, crie lembretes diários do seu propósito. Escreva versículos como: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Colossenses 3:23, em lugares visíveis. Transforme cada manhã em um gatilho para lembrar que você não está aqui para se poupar, mas para se gastar por uma causa eterna. E essa entrega não é solitária. Ela se alimenta da fonte inesgotável do amor de Deus, que une foco, fome e força interior para sustentar o seu caminho. Conclusão: você chegou até o fim desta jornada e já percebeu que não existe fórmula mágica para uma vida de propósito. A diferença entre quem cumpre seu chamado e quem morre na praia do desejo da conquista está no foco em Cristo, na disciplina do Espírito e na intensidade do amor. Mas a grande questão é: você vai continuar vivendo no piloto automático ou vai, hoje, assumir o controle e entregá-lo nas mãos do único que pode verdadeiramente dirigir sua vida? Quantas vezes mais você vai prometer a si mesmo e a Deus que vai mudar apenas para deixar para amanhã? Pare por um instante e reflita com honestidade. Se nada mudar em sua atitude hoje, onde você estará em seu relacionamento com Deus daqui a 1, 2 ou 5 anos? Essa é a pergunta que separa os que se contentam com o átrio dos que anseiam por uma vida cristã. A resposta não está no destino, mas na sua decisão de se render hoje, agora. Já passou da hora de agir, não acha? E aqui está o meu convite final. Aplique o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Teste esses princípios. Coloque-os em prática. Não se trata de apenas ouvir palavras inspiradoras, mas de transformar conhecimento em obediência. E cada ato de obediência, por menor que pareça, vai construindo uma versão sua que o você, preguiçoso e acomodado de ontem, jamais reconheceria. Então, se esta mensagem fez sentido para você, se acendeu uma chama em seu coração, demonstre seu primeiro ato de compromisso com essa nova mentalidade. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance outras vidas. Se inscreva no canal Mindset Cristão e ative as notificações para não perder as próximas mensagens, que, assim como essa, servirão como ferramenta para o seu crescimento. E o mais importante, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que também precisa despertar para a grandeza do seu chamado. Afinal, se não nos engajamos nem com nosso próprio crescimento, como podemos esperar resultados extraordinários em nossa caminhada com Deus?